Olá, amigos e amigas, eu me chamo Pedro Gonçalves, sejam bem-vindos ao Fragmentos, esse espaço aqui na internet que eu criei para falar um pouco sobre literatura. Esse espaço, como eu já falei algumas vezes, já existe no Instagram, @blog.fragmentos. Era mais difícil, mas eu mudei o branding, etc. Não vamos enrolar tanto aqui. Hoje estamos no episódio 6, os vídeos estão fluindo. Vamos falar um pouquinho sobre Ajax, de Sófocles, um livro que chegou aqui para mim pela parceria com a editora 34, que tem tido um esforço muito interessante de trazer essas peças de teatro grego para o português na tradução do Trajano Vieira. Falo disso mais adiante. Antes da gente começar essa resenha, um aviso interessante, importante, que é o seguinte: a frequência do canal vai ficar domingo ao meio-dia e depois terças e quintas às 5h45, 6 horas da tarde, certo? Vou tentar fazer dessa maneira para que haja uma regularidade nas postagens e as pessoas já sabem mais ou menos quando vai acontecer. Claro que ainda estou no começo, tem pouca gente, mas depois, quem sabe, né? Compartilhe esse vídeo, curta ele, comente sobre quais são as suas peças gregas preferidas. E vamos tentar fazer aqui desse espaço também um espaço de debate a mais sobre literatura. Nunca é demais falar sobre livros, certo? Para falar sobre a peça Ajax, eu separei alguns pontos importantes sobre um disclaimer acerca de traduções de teatro, depois falar sobre como o teatro era representado para os gregos, e depois eu vou para o conteúdo da peça em si, que é para falar sobre Ajax, o herói grego, qual o contexto em que a peça, o motivo que a peça é escrita, o embate entre ele e Odisseu, e depois sobre como o Sófocles fez essa peça muito imbuído do contexto em que ele vivia. Então, o contexto ateniense, no caso. Então, vamos para o que interessa. Vamos lá, no canto, deixa eu só confirmar aqui, no canto 11 da Odisseia, nós somos apresentados a alguns personagens que morreram durante a Guerra de Troia. E entre esses personagens tinha Ajax. Ele é um dos únicos personagens que não interage muito bem com Odisseu. E essa peça explica mais ou menos o porquê isso aconteceu, certo? Mas vamos lá. Sobre teatro grego. Como eu disse, essa peça aqui foi traduzida pelo Trajano Vieira, que é talvez de longe um dos maiores especialistas helenistas aqui no Brasil. E em português, eu acho que ele só não é maior do que o Frederico Lourenço. Mas ele é muito importante e o pessoal gosta muito das traduções dele. Eu já li algumas, deixa eu só puxar pela minha memória. Eu já li Ajax, já li Heracles, já li Sete contra Tebas e já li As Troianas. Desses 4 livros que eu li e também eu li o... Como é? As Bacantes de Eurípides. Esquecendo disso aí. Dessas 5 peças que eu li dele, Ajax e As Troianas são as melhores em sentido de compreensão do texto. Por quê? O que o Trajano Vieira tenta fazer, e pelo menos é o que me aparece aqui, é o seguinte: ele não vai tentar aproximar a gente somente da forma, ou melhor, do conteúdo que a peça tem, mas também da forma com que ela é falada, a sonoridade, porque teatro é para ser oralizado, não é uma coisa só para ser lida assim de forma silenciosa com os olhos, né? Isso é uma coisa recente que a gente tem feito no nosso hábito de leitura, mas as tragédias e comédias de teatro, elas são feitas para serem declamadas. E o Trajano Vieira tem esse esforço de não fazer somente a gente compreender a história. A história é importante, sim, mas também apresentar a forma pelo qual essa história é repassada. Para as pessoas de primeira viagem, que estão experimentando o teatro grego pela primeira vez, isso pode soar um pouco difícil. Especialmente quando, até se a gente for falar de peças mais famosas, como Édipo Rei, Édipo em Corinto, tem aí as comédias como As Rãs, enfim. Pode soar um pouco difícil de você compreender e fazer um encadeamento de palavras, porque às vezes é muito rebuscado, principalmente em textos mais épicos, como é o caso da Odisseia e da Ilíada. Porém, com certeza é uma das formas que melhor se aproxima daquilo que os gregos faziam enquanto arte, enquanto teatro, certo? Então, assim, se você é uma pessoa que está começando a ler teatro grego, a se interessar por essa coisa, eu sugiro que você parta por traduções que tenham um viés mais simples na história, que se foquem mais no conteúdo do que na forma. E depois você vai se aproximando mais da forma como os gregos falam. Então, por exemplo, se você quer Édipo Rei, eu sugiro a edição da Zarra. Existem várias editoras, né? Acho que a Zarra seria a mais fácil.
Tenho uma edição da Todavia, que é Édipo Tirano, é a mesma peça, só que o objetivo do tradutor foi diferente. Eu não li a Édipo Tirano, mas pode ser interessante para você. Mas se você quiser uma tradução em grego que se importe tanto com o conteúdo quanto pelo estilo, vale as edições de 34 nessa coleçãozinha aqui, como vale também as edições da Ateliê Editorial junto com a Minema. Elas também são edições que prezam não só pelo conteúdo, mas pela forma, certo? Para falar sobre o teatro grego, né? Muitas pessoas já conversaram comigo e perguntaram se essa valorização do teatro enquanto herança cultural grega é de fato uma questão pujante da Grécia e que foi repercutida no mundo inteiro, ou se é mais uma daquelas intervenções europeias que colocaram a Grécia e Roma como os centros culturais mundiais, e se essa valorização não é superestimada nos nossos tempos, ao invés de ser uma coisa relevante enquanto eram contemporâneas. E sobre isso a gente tem que falar o seguinte: sabe como as pessoas reagem um pouco em relação a novelas e filmes e acabam usando esses eixos culturais como forma de debate? Pronto, na Grécia acontecia basicamente a mesma coisa. Tá? Existe alguma diferença, né? Eu não vou ser também anacrônico esse ponto, mas sim, o teatro grego era valorizado na época em que eles existiam e eles foram escritos e dramatizados, como eram também um espaço onde havia um debate sobre a sociedade, sobre cultura, sobre costumes, tanto para enaltecer esses costumes, essa civilidade grega, quanto também para rir delas, né? Por isso que as duas bases do teatro grego é a tragédia, enquanto esse enaltecimento das virtudes e daquilo que é o correto a ser feito para os gregos, quanto da comédia, que é para rir, né, às vezes, seriedades que a vida impõe. Então a vida não é para ser tão séria. Então os gregos também riam dos seus próprios costumes. Então existe essa correlação. Claro, existe aqui na internet, no YouTube, em vários lugares, muitos comentários a respeito sobre como é a estrutura do teatro grego, as discussões mais sérias e mais profundas sobre a relação que eles tinham com as tragédias e com as comédias. Então eu sugiro que, se você se interessa muito por essa questão de compreender como funcionava o teatro grego para os gregos, você procure também outros elementos. Aqui eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, só sobre como era a tragédia, só sobre como era a comédia, os principais escritores para ambos os lados, mas isso aí pode ser coisas para um projeto futuros. Sobre o Ajax, eu vou me concentrar sobre o conteúdo, sobre as discussões aqui presentes, principalmente não só daquilo que eu li e entendi, mas também de alguns trechos de crítica que eu acabei pesquisando na internet e lendo também aqui na edição que tem um pós-fácil e um ensaio do Bernard Knox, né? O pós-fácil do Trajano Vieira tem enxertos de crítica e também tem um ensaio do Bernard Knox. Vamos lá, vamos para o Ajax. Como eu disse lá no começo, havia no canto 11 da Ilíada a chegada de Odisseu ao submundo. E lá ele encontra vários heróis da Guerra de Troia. Encontra o Agamenon, encontra o Menelau, encontra o Aquiles e encontra o Ajax. Dessas pessoas que o Odisseu vai encontrar, o que menos vai interagir com ele, o que vai ficar mais sisudo, é o Ajax. E a gente entende com essa peça aqui por que esse motivo aconteceu e das discussões que estão aqui presentes. O motivo da peça é simples. Finalizando a Guerra de Troia, existem aí vários materiais também sobre isso. Inclusive, fica aqui uma recomendação minha: se você gosta de cultura grega e quer descobrir essas histórias da mitologia, etc., procure o podcast Noites Gregas, que talvez seja aqui nessa plataforma de internet o melhor esforço que está sendo feito para trazer para as pessoas como era o pensamento grego, como eram as suas histórias e versões que existem sobre elas, né? Porque não existe uma versão única, existem várias, a gente acaba privilegiando umas, mas enfim, nesse podcast vocês vão entender melhor como é que isso funciona. Então, assim, a Guerra de Troia, vocês fazem um resumo: guerra de 10 anos, que aconteceu por causa do sequestro / casamento de Paris com Helena, que ficou conhecida como Helena de Troia, mas que era a Helena dos Troianos, esposa do Menelau. Passados 10 anos de guerra, ela totalmente desfacelada,
já tinha morrido Aquiles, já tinha morrido Patroclo, enfim, a guerra se arrastava por muito tempo até que Odisseu tem um insight e, como ele é o grande astuto da história, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, ele constrói o cavalo que vai entrar em Troia e que vai fazer com que os gregos, a partir desse ponto, consigam destruir a cidade. Só em uma curiosidade, esse cavalo não aparece na Ilíada. A Ilíada basicamente é sobre a ira de Aquiles a respeito da morte de Patroclo e também de algumas formas com que os gregos iam tratando ele, certo? Então digamos que o Aquiles fica com raiva tanto dos gregos quanto dos troianos. Mas aí, finalizando a guerra de Troia, você tem agora a discussão sobre os espólios de guerra. E um desses espólios da guerra eram as armaduras de Aquiles. A armadura essa, que tinha sido feita por um deus, se não me engano por Hefestos, que tinha sido usada por Aquiles, depois o Patroclo usa, e por fim o Aquiles usa novamente para vingar a morte do Patroclo, até ele ser morto. Quando o Aquiles é morto, termina toda a guerra, que vão se distribuir quais são os espólios, que era uma prática comum nas guerras antigas, né? Você tinha uma guerra, vencia o adversário, e agora você pegava os recursos daquele adversário. E pegava ouro, prata, questões de escravos, mulheres, enfim. E um desses espólios era a armadura de Aquiles. O Ájax é considerado, tanto pelo Homero quanto pelo Sófocles, o melhor guerreiro grego que estava existindo após a morte do Aquiles. Então, quem ficaria com as armas dele? O Ájax considerava que ele devia herdar, justamente porque ele era o mais corajoso, ele era o mais virtuoso, ele era o mais beligerante daqueles soldados. Só que o Odisseu também queria essas armaduras. E quem vai ser o juiz, ou melhor, os juízes dessa rinha, vai ser o Agamenon e o Menelau, e eles vão tomar parte para o Odisseu. Eles vão pegar as armaduras do Aquiles e dar para o Odisseu. E aí o Sófocles, ia confundindo, o Ájax fica puto da vida, ele considera isso uma injustiça para com ele, para com sua virtude, para com sua glória. Ele acreditava, por exemplo, que ele era tão merecedor dessa armadura que, se não fosse uma intervenção divina, quem teria matado o Heitor seria ele e não Aquiles. Mas isso aí são assuntos para outras conversas. E aí ele, nesse inteirinho de raiva, né, nessa forma como ele está de se sentir injustiçado, de querer fazer a justiça pelas próprias mãos, ele vai começar a empreender uma vingança. E essa vingança só não culmina com a morte do Agamenon, Menelau e do Odisseu pela intervenção da Atena. Ela que é meio que a deusa protetora do Odisseu nos dois épicos, né, tanto a Ilíada quanto a Odisseia. Ela vai tomar partido dele e vai confundir o conhecimento, o saber, a cognição do Ájax, e ele vai matar bois e pastores, achando que está matando o Menelau, o Odisseu e o Agamenon. Isso vai cair como uma bomba. Primeiro porque o Ájax já tinha tido um episódio em que ele fica bastante manchado. Inclusive, dizem que ele poderia ter sofrido pena de morte porque dizem que ele violenta a Cassandra. Eu ainda não vi essa história completamente, então não vou entrar muito nesses detalhes. Mas que ele teria violentado uma sacerdotisa da Ártemis. E aí o que acontece? As pessoas já estavam com o pé atrás dele. Acontece esse episódio de que as armaduras que eram, na visão dele, para ser dele, não passam. E ele vai ficar ainda mais irado e vai agora fazer essa investida raivosa. Aí primeiro os gregos ficam com essa questão, né? Essa pulga atrás da orelha. Será que vale a pena dar essa arma para uma pessoa tão beligerante, para uma pessoa tão fora de si quando fica enraivecido? E também o próprio Ájax vira motivo de piada. Por quê? Para os gregos, um grande herói ele só é mostrado como corajoso quando ele luta com outros homens. Lutar com animais é injusto, porque animais não se defendem, animais não têm cognição. E no caso da morte que acontece, você tem aí pastores que não são guerreiros, nunca pegaram armas, enquanto o Ájax ele é forjado para a guerra e para a luta, e ao mesmo tempo esses animais também podem servir como oferendas aos deuses. Então é uma humilhação dupla que a Atena faz o Ájax passar. A peça começa justamente desse ponto em diante, do ponto em que Odisseu está observando o Ájax fora de si, fora de controle, muito em parte não, por causa do que Atenas ofuscou os olhos dele para isso.
e ele vai olhar para aquela cena e vai perguntar, né, do porquê está acontecendo. Uma das frases, um dos versos que inicia a peça, já mostra basicamente isso que a Atena busca fazer. Ela está falando com o Odisseu e ela diz assim, ó: registro há muito, herói a tua sina, armar planos de caça ao inimigo. Aí diz assim: farejas mede sua pegada fresca, querendo ter certeza se ele está dentro ou fora. Teu refino olfato de cão pastor te leva à trilha certa. Isso ela falando pro Odisseu. E aí ela diz, né? O suor encharca o rosto e a mão cruel na espada. Não deves pôr o olho porta dentro, mas revela a causa desta empresa, assim aprendes de quem tem ciência. Aí o Odisseu fala a respeito disso, e depois a Atena diz que já sabia dessa vertente do Ajax, e que ela prefere frustrar os planos dele de uma forma em que a humanidade claramente se mostra vulnerável perante o Deus. A Atena, além vou dizer assim, dessa indisposição que ela tem com Ajax, é muito por parte dessa forma com que a Atena também é uma deusa muito bélica, ela é guerreira, mas ela é muito astuta. Ela é a deusa da sabedoria, então ela consegue equilibrar tanto o seu lado bélico, a forma como ela quer se irar e como ela quer destruir seus inimigos, mas também ela consegue ser astuta, ela consegue ser ponderada na forma como ela vai lidar com isso. Aí ela, além de ter essa incompatibilidade de gênio com o Ajax, ainda tem essa questão dele ter feito o que fez com uma sacerdotisa de um deus. Isso é praticamente uma afronta aos deuses em si, para os gregos. E ela toma essa posição pró-Odisseu, pensando justamente como um contraponto a essa ideia de que logo no começo da guerra, antes mesmo dos navios gregos zarparem da costa grega em busca de Helena na parte de Troia, que a gente acredita ser na Turquia atualmente, o próprio Ajax não quis a ajuda dos deuses. E isso fica até na parte do disclaimer em que ele vai fazer uma ponderação sobre sua vida. Ele acaba falando: olha, como eu fui ingênuo, como eu fui orgulhoso de ter tentado não depender dos deuses, né? Não ter valorizado os deuses e não tentar fazer as coisas pela minha própria força e energia. Basicamente, a peça ela divide uma discussão sobre o que é o valor de um herói a partir dessas figuras do Ajax e do Odisseu. O Ajax seria esse guerreiro altamente beligerante, um guerreiro que perde o controle, que representa aquilo que é mais antigo da forma grega de buscar a glória. No pós-fácil, o Trajano Vieira traz uma crítica de um helenista que fala que nos primeiros cantos, primeiras histórias sobre a Guerra de Troia, o Ajax lutava com pedras, ou seja, não eram armas refinadas, não eram armas que os gregos mais modernos utilizariam. Então ele era quase como um passado que ainda estava presente enquanto a guerra está rolando. Já o Odisseu, ele representa uma evolução desse papel. O Odisseu ainda continua buscando a glória, que é talvez uma das maiores, o maior motivo pelo qual a Guerra de Troia acontece. Só que o Odisseu, além de ser um bom guerreiro, ele também é um ótimo estrategista. Ele consegue conciliar partes, ele consegue ser astuto. É tão tal que na Odisseia e na Ilíada ele é chamado de Odisseu de grandes engenhos, porque ele pensa antes de agir. E é essa discussão que está presente aqui no livro do Ajax. Tudo que o Ajax ganha, recebe enquanto punição divina daquilo que ele faz, é por parte de ainda ser um guerreiro que usa mais a sua força física e a sua interpestuosidade do que a sua cabeça, a sua estratégia para montar ali o cenário e sair vitorioso, sem, por exemplo, que se perca muitas vidas. Colocar o nome na glória sem precisar ser um cara que vai fazer tudo sem medir as consequências. Então, esse é o cenário em que a peça se monta. Depois que o acontecimento da morte dos rebanhos feito pelo Ajax acontece, ele começa a entrar nessa espiral de vergonha e humilhação. Ele sabe daquilo, ele percebe o quão longe foi, sabe da humilhação, sabe que não vai ser positivo para os seus companheiros de Salemina, sabe como vai ser ruim para os seus companheiros náuticos, porque o lugar onde ele vive é uma ilha muito famosa pelos barcos e pelos veleiros que existem, e ele não quer
levar para o seu filho a ideia de que ele vai voltar vivo e voltar humilhado. Se voltar tendo matado bois e rebanhos para o pai, para o filho, vai ser uma mancha enorme para a geração dele. Então ele precisa de alguma maneira redimir essa falha enorme que ele cometeu enquanto guerreiro. A peça vai se desenvolver, vai se desenrolar com muitos diálogos entre o coro e a esposa do Ajax, que eu vou verificar o nome dela aqui, que é um pouco difícil, Tecmessa, e Teucro, que é o meu irmão de Ajax, filho de Telamo e Hesione. Basicamente, essas três personagens conversam entre si, tentando dissuadir o Ajax da ideia de se matar e tentando, de alguma maneira, fazer com que ele se arrependa, busque a desculpa com a Athena e, de alguma maneira, resgate sua biografia, justamente para evitar, primeiro, que a sua casa seja humilhada, que a sua esposa se torne escrava de algum desses gregos que agora estão fazendo troça dele, né? Eles não chamam gregos de si, chamam de Átridas, os Atreus, né? Porque são os filhos de Atreu, Agamenon e o Menelau. Então existe toda essa discussão. E o desejo de não fazer com que um herói de guerra se perca de uma maneira dessa, né? Tanto Homero, quanto Sófocles, quanto também o próprio Eurípides, eles falam muito sobre essa questão de que o herói morre cedo, justamente porque eles estão em busca dessa glória. E a glória é você ter um nome marcado para a eternidade de uma maneira que todas as pessoas se lembrem dele para o futuro. E só pode acontecer isso quando se morre no auge. O Aquiles é um exemplo disso. Ele coloca seu nome na história, ele sabendo que, olha, ou você morre cedo, no auge, e vive para sempre nas memórias, nas histórias, ou você morre idoso, com uma vida tranquila, e ninguém vai se lembrar mais de você. Então você tem essas duas escolhas. O Ajax também tem uma coisa dessa. Ele sabe do seu destino, ele sabe que vai morrer cedo. Ele só não esperava que esse morrer cedo estivesse atrelado a essa humilhação que ele passou pela Atena, justamente por ser uma pessoa intempestiva. E quando chega a parte do monólogo do Ajax, que fica bem no meio da peça, é quando ele toma ciência do seu destino e resolve aceitá-lo, em busca de fazer desviar a atenção do mensageiro, do coro, né, e também da sua esposa, Tecmessa, para que ele possa ir sozinho na praia e tirar a sua própria vida. O Pós-Fácil Trajano Vieira diz uma coisa que é muito interessante, porque a arma que mata, que o Ajax se mata, é a arma que ele ganha de espólio a partir da morte do Heitor. Então a arma do inimigo que ele fez perecer é a arma que faz ele perecer também. Então também existe um jogo aí de símbolos, de simbologias que acontecem. E aí o Ajax coloca a espada na areia, porque a gente está falando de uma parte assim de praia, né, um lugar praiano. Ele consegue fixar essa espada e joga o seu corpo sobre a lâmina nessa entrega do seu corpo ao seu destino, justamente visando que ele receba toda a carga de humilhação e não passe aí para o seu filho. Como eu disse, só para finalizar aqui, a eterna busca da glória, ela também não está presa digamos assim, a sua própria existência. Ela se muda com o tempo. Então, se na época em que o Ajax, digamos assim, era mais jovem, o jeito dele de ser beligerante, de ser guerreiro, era o jeito que dava a essa pessoa os louros da glória, para que a sua virtude fosse propagada, para que o seu nome existisse nos cantos durante a eternidade, sendo cantadas pelos cantadores das histórias. Agora, em que ele está finalizando a Guerra de Troia, essa forma mudou. E basicamente esse estilo é o contexto em que o Sófocles vive. O Sófocles vive num Atenas que está modificando totalmente a estrutura de política dela, principalmente com a democracia. E agora, o herói valorizado não é somente o herói que é guerreiro e vai em busca de conquistar as coisas com seu próprio pulso. De uma forma, vamos colocar assim, tirânica. Não tirânica no sentido de ditador, mas tirânico no sentido de aquele que conquista com a sua própria mão, né? E mesmo sem ter, digamos assim, direitos de sangue, etc.
Logo, quando esse herói que era valorizado, que, digamos assim, é um arquétipo do Ajax, é confrontado com o arquétipo do Odisseu, que é o herói que, embora tenha coragem, tenha habilidades guerreiras, também é um herói que começa a mesclar essa habilidade guerreira junto com sua astúcia, com a sua democracia, com a palavra, e ele agora consegue ser um herói mais refinado. E a partir disso ele consegue marcar seu nome na glória, sem necessariamente colocar em risco a vida de milhares de pessoas, como eram os casos dessa glória que os gregos tinham construído com a Guerra de Troia. Então, querendo ou não, por mais que a peça do Sófocles busque um passado distante, em que os heróis viviam, os heróis eram enormes, os heróis eram aquelas pessoas que carregavam os escudos terrificados, como é o caso do Ajax, ele fala muito sobre o seu tempo, sobre os desejos, as dinâmicas do que Atenas do século 4, 5, em que o Sófocles vive, está debatendo, discutindo sobre o que é um herói, sobre o que é uma pessoa importante, sobre quem ou melhor, quem deve liderar o povo ateniense. Então, basicamente, aí a gente tem essa ideia, né? Atenas como a deusa que vai fazer justiça, o Odisseu como um herói que, de fato, agora é um herói mais refinado, um herói mais, digamos assim, preparado para o tempo em que ele vive. E que basicamente é o tempo em que Atenas está discutindo as questões de democracia. Então, é como se o Sófocles fosse para o passado, resgatar uma história, fazer um recorte específico na história, para chegar para a sua contemporaneidade e dizer, olha, a forma ideal de se lutar em busca da glória, em busca da virtude de um povo, não é mais aquela, digamos assim, espartana, a lógica da guerra pela guerra, da morte pela morte. Ela tem que ser agora uma forma refinada de combate, que vai ter a sua violência, mas que vai ser incrementada com pitadas de democracia, com pitadas de astúcia, com estratégia, para que o resultado não seja só conquistado, ele seja apropriado de uma maneira total, sabe? É mais ou menos essa a ideia que o Sófocles faz, esse recorte que ele faz, buscando esse passado e trazendo para o futuro, para as discussões que os atenienses faziam naquele tempo. Isso mostra um pouco a relevância, acho que para vocês deve ter ficado bem claro, a relevância que o teatro grego tinha para o debate público, para fazer com que as pessoas entendessem essas discussões e desse, por exemplo, munição retórica para que as pessoas pudessem discutir nas ágoras. Então é isso. Ajax é uma peça fenomenal, uma peça muito dinâmica, como eu disse, como eu estava pensando até fazer um link com Júlio César, mas eu não pretendo deixar as discussões de Júlio César para a resenha de Júlio César que vai acontecer. E é isso. Se você se interessar por essa obra, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, tanto no site da Editora 34, como também na Amazon. E aí você vê o preço que melhor se apresenta. Se eu creio que Ajax é uma boa introdução ao universo das peças gregas, eu acho que não. Você vai precisar ter um plano de fundo assim, um pouco mais robusto, porque você vai precisar saber um pouco sobre Ilíada, sobre Odisseia não tanto, né? Mas sobre Ilíada com certeza, sobre Guerra de Troia, sobre quem é o Ajax e sobre essa questão de busca da glória. Porém, também não vou dizer que você só começa por tal peça. Acho que se você quiser começar por Ajax, é possível, mas vá ciente de que você precisa ter alguma bagagem de referência aí para não ficar um pouco perdido na história. Embora os materiais aqui dessa edição dão conta de explicar a maior parte daquilo que é importante para a peça. Tá passando aí moto, passando gente falando coisas de jogos, e é isso. O vídeo já está quase em 30 minutos, porque tem muita coisa para falar sobre essa peça. É uma peça com certeza muito relevante, assim como o teatro grego é. Então, da minha parte, fica aí o incentivo para que você procure ler teatro grego. Inclusive, tem alguns booktubers que estão fazendo um esforço sobre isso. E é isso, nos vemos na próxima, quem sabe com outra peça grega. Eu tenho muita vontade de fazer a peça das Troianas, a resenha das peças Troianas, porque pra mim, a melhor que existe até agora, embora eu não tenha lido tudo, né? Então eu ainda tenho que ler muito mais. E é isso. Nos vemos na próxima e até mais.